Por milhares de anos, nossos antepassados se sentavam em volta da fogueira para contar histórias que falavam de seres sobrenaturais e mundos encantados. Eles buscavam explicações num tempo em que não havia ciência, mas até hoje, em pleno século XXI, essas narrativas continuam a fascinar milhões de leitores. Hoje, o nosso tema é a literatura de fantasia. E quem está aqui para conversar comigo sobre esse assunto é o escritor, jornalista, blogueiro, podcast, Eduardo Spohr. Beleza, cara. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Podcaster, né, que diz. Como você quiser falar. Pegando lá do início, você é filho de um piloto de aviões de uma comissária de bordo. Viajou muito quando era criança, não? Tive essa oportunidade, cara. Felizmente, assim, uma das excelentes coisas que eu pude fazer e sou muito grato a eles até hoje. E conhecer essas culturas todas ajuda nesse imaginário seu, não? De fantasia? Ajuda muito, assim... O que ajuda, na verdade? Eu acho que é ter uma visão mais tolerante sobre as coisas, entende? Porque, por exemplo, eu, desde criança, conheci outras culturas. Por exemplo, eu ia para os Estados Unidos, sabia que lá, enfim, se jogasse lixo na rua, você pagava uma multa, e as pessoas não gostavam daquilo. E depois ia para a Europa, em Portugal, tinha uma outra cultura diferente e tal. Então, eu acho que ajudava... Assim, o que isso me ajudou também? A olhar as culturas e até mesmo a própria mitologia, né? Uma visão, assim, tolerante, uma visão indulgente, que eu acho que é necessário para que você escreva sobre aquilo, enquanto narrador, sem você julgar muito. Então, eu vou... uma história mitológica indiana, eu vou lá e consumo aquilo com o maior prazer sem os preconceitos. Sem os preconceitos, exato. Que eu acho que é uma coisa importante para o escritor. Eu não sei se você concorda aí, creio que sim. É ter uma visão até... Você vai ter que... Generosa em relação Você tem até que entender a cabeça de um serial killer, no teu caso. Então, você também tem que ter essa visão. Calma, vamos lá tentar entender isso, né? Não sei se estou certo ou estou errado. Eu concordo totalmente. E você começou publicando por esse livro aqui, que é um sucesso absoluto, A Batalha do Apocalipse. Agora publicado pela Verus, não é isso? Isso, foi... Mas, de início, não foi assim. Como é que você começou a carreira? Comecei no Jovem Nerd, né? Na verdade, eu tinha escrito esse livro, escrevi o Batalha do Apocalipse, e aí mandei para as editoras todas, elas não queriam saber do livro e tal. A gente tentou uma publicação independente no Jovem Nerd, né? Que é esse blog, né? Um blog que eu participo. Né? Hoje é até um portal geek, nerd e tal. E aí coloquei o livro lá para vender e fizemos um podcast junto, a galera se amarrou e tal. O livro vendeu independente, uma quantidade independente. E aí, depois que vendeu independente, aí as editoras toparam, né? O que é importante, a editora também não é uma instituição de caridade. Uma empresa. A editora é uma empresa que quer ter lucro. Então, quando viram que o livro ia bem, a gente também correu atrás. Isso é legal também, que a galera que está começando a publicar também corra atrás por suas próprias pernas, né? Em vez de esperar que a única salvação é uma editora grande que venha e faça que eu vá ser um sucesso. Não, as barreiras são importantes. Você batalhou, levou muito não e conseguiu. Todos os não, inclusive da minha própria editora atual. Que não quis o livro, normal, não tem nenhuma mágoa deles por isso. Foi ótimo. Aí eu voltei, fiz esse caminho todo. E na publicação independente, o livro já foi um sucesso pelo público do Jovem Nerd. Foi um sucesso nerd, né? Na época foi um sucesso mais para aquele público ali. E a coisa se espalhou pela internet. Na época tinha Orkut, né? Tinha Twitter, quer dizer, tem até hoje. Orkut não tem mais, Facebook não era muito e tal. A coisa se espalhou pela internet. E aí, quando a gente foi publicar pela Verus, né, que é um CEO do Grupo Editorial Record, a gente não sabia se a coisa ia fazer sucesso, se aquele livro era um livro só nerd. Né? E aí foi uma surpresa para a gente também descobrir que não. Que outros públicos também se interessaram pelo livro, e foi muito bom, tal, é legal. Eu tenho a sensação de que dos gêneros, né, policial, terror, fantasia, a fantasia é a que mais estoura a bolha, ou seja, sai do público de nicho, né? Até... Eu acho que... Ou não? Eu acho que sim, mas eu não sei se sim, não é pela fantasia. Eu acho que o que aconteceu com a fantasia foi um fenômeno... o fenômeno de Harry Potter, né? Que aconteceu nos anos 90, eu acho, 2000. 2000, Que aquilo que foi uma... e depois também se teve o Senhor dos Anéis e tal. Também se ajudou a divulgar um pouco Game of Thrones. Game of Thrones e tal. Mas eu acho que isso não é pela fantasia. É porque existiu esses fenômenos que eu estou te falando. Game of Thrones mais recentemente. O Senhor dos Anéis, o Harry Potter foi um fenômeno e tal. E, por exemplo, eu lamento muito que não tenha um fenômeno assim na ficção científica, que também é uma literatura, na minha opinião, que não é uma literatura de nicho. Existe a ficção científica mais hard, que é de nicho.
Mas, por exemplo... Com subgêneros até da ficção científica. Então. Mas, por exemplo, se for ver Duna, por exemplo, é um livro de ficção científica que, cara, fala sobre tudo, né? Enfim, então, eu não sei se é fantasia, mas por causa desses fenômenos que eu te falei. Mas esses fenômenos eu fico me perguntando se eles não existiram justamente porque no momento que a gente vive nos últimos 20 anos, as pessoas não querem um pouco fugir de uma realidade. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que a fantasia faz isso, ela serve de discurso social, né? Assim, vários dos autores de fantasia e ficção científica sim, claro. discutem temas nossos num universo paralelo. Né? Sem dúvida, isso é bacana, né? Porque dizem que até que a fantasia pode ser mais real do que a realidade, né? Porque ela justamente, quando você tira do contexto, você quer discutir alguma coisa, você tira aquilo do contexto, coloca num mundo fantástico, num cenário fantástico, num cenário que não existe, todos aqueles, né, se identificam, né? O melhor exemplo disso é o próprio Star Wars, que não é fantasia, mas enfim. George Lucas falou que ia chamar a força de um deus, botar o nome de um deus, e usou a força para falar sobre essa religiosidade na obra dele. E aí todos se identificaram. Todos, no mundo inteiro, se chamasse ou não, que ele é um Deus X, Y, tal, talvez não iam se identificar. E todos se identificaram. Então, a fantasia tem essa propriedade mesmo. Que os livros mais realistas, que também é legal, também mas existe isso que você falou, com certeza. Agora, você, depois do Batalha do Apocalipse, publicou Os Filhos do Éden. Isso aí. Que são 3 livros, aqui está o primeiro. E você fala de anjos, demônios. Você até passeou pela coisa da cultura indiana, tem a cultura nórdica, que é muito forte na mitologia, né, tal. Você faz... Como é que funciona? É tudo imaginação ou tem uma pesquisa por trás? Não, tem uma pesquisa. Eu sempre pesquisei, gosto muito de pesquisar, mas acho que a pesquisa também ela tem que ser escrava da trama dos personagens. Eu sempre falo isso, eu acho, pelo menos. Eu acho que se você não tiver se tiver tudo, por exemplo, eu vou escrever um livro, vamos exemplo, sobre o Império Romano, um doutor Império Romano, sei tudo, sei o nome do cavalo, do fulano e tal. Mas não adianta nada. Se sua trama e os seus personagens não foram cativantes, não adianta você ter pesquisa. O cenário, ele é... Então, é isso. Eu acho que meus livros são... A pesquisa, ela dá um tempero bacana, mas eu acho que tem que trabalhar nisso. Mas você não te engessa em momento nenhum, a pesquisa. Ainda mais quando você escreve romance, é ótimo. Ainda mais romance de fantasia, você sempre tem a desculpa de que você pode fazer o que você quiser, né? Por exemplo, no último livro aí, que fala sobre mitologia nórdica, no Paraíso Perdido, enfim, fala sobre... E aí eu tenho a coisa da mitologia nórdica, mas não é exatamente como está na mitologia, né? Tem umas mudanças e tudo, etc. E você tem esse aval para falar, porque você... Não só é um romance, que obviamente já é ficção, as pessoas às vezes não entendem isso, né? A gente vai conversar com outros escritores de fantasia para saber que tipo de cuidado o escritor deve ter na hora de escrever uma história fantástica. Vamos ver? É sempre muito importante, ao meu ver, botar o máximo de realidade, o maior nível de realidade possível, mesmo numa obra de ficção fantástica. Porque tem que ser crível para o leitor, mesmo que seja em outro mundo, tem que ser um mundo que funcione, que seja lógico para o leitor. Então, eu sempre aconselho muito que as pessoas pesquisem sobre a Terra, sobre o mundo de hoje, sobre o país. Leiam muito livro de política, de história, de sociologia, de tudo, mesmo que eles queiram escrever sobre um mundo à parte, um mundo fantástico. Tem que ter algum nível de realidade e de realismo para o leitor se emocionar, para o leitor se envolver, porque ele tem que se sentir puxado para o livro por alguma coisa que ele reconheça. Então, sentimentos que ele reconheça, ou a política e funcionamento dos países fictícios tem que ser parecidos um pouco com os nossos, para os leitores se identificarem. Eu acho que até é mais que isso, sabe? Além de ter esse público fiel e que gosta dessa literatura desconectada, né, do real, os bons narradores sempre são habilidosos em colocar dramas profundos nas histórias, e você vê que essas histórias são as que se destacam mesmo, as que fazem diferença, as que perduram. Mas está tendo uma diferença, está tendo uma mudança
nos leitores no geral, sabe? Por conta dessa voracidade, dessa velocidade da comunicação hoje em dia, né? A gente vê a atenção dos leitores ficando cada vez mais fragmentada e você tem que lutar para manter essa atenção, sabe? Como um mágico, um ilusionista, sabe? Uma dançarina, porque você tem que manter esse leitor com os olhos presos no que você está criando, você está escrevendo, e ele está recebendo aí informação de todos os lados, de redes sociais, vídeos de 1 minuto, e você se propõe a escrever um livro de 500 páginas. É difícil. Literatura é uma arte tão livre que não existe escrever errado para literatura, inventar errado. Não tem. A partir do momento que você gera a fruição com o leitor, que alguém se conecta com o seu texto, pronto, você cumpriu a sua missão, né, de escritor, de escritora. Você vai contar histórias de dragões, de criaturas etéreas, vai criar um povo que é uma gelatina que pensa, mas os dramas que vão no âmago da história vão ser profundamente humanos. E aí você cria esse lastro que você arrasta o leitor da primeira até a última página da sua história. Muito legal os comentários da Renatinha Ventura e do André. Excelente. Grande André Bianco. O cara é realmente um herói aí para nossa literatura. Ele foi um dos que começou assim, na verdade não é bem fantástico, né? Assim, era terror e tal, mas não deixa de ser fantástico, também eram os personagens eram os vampiros e tal. Isso eu quero entender, onde é que estão esses limites? Porque a Renatinha também faz uma fantasia que é diferente, que é com bruxos e tal. Onde é que estão os limites do terror, fantasia, até suspense às vezes? É tudo meio... Acho que o limite está unicamente na prateleira das livrarias, assim. Eu acho isso, porque o leitor não faz esse tipo de distinção, né? O leitor, ele quer ler um bom livro que, enfim, não se preocupa muito se aquilo é fantasia, se é policial, se é terror e tal. O leitor não tem. É claro que isso até começou comercialmente, né? O que não é problema, não. Eu não tenho problema nenhum, inclusive, de dizer que meus livros são de fantasia. Eu até faço questão de falar para não acharem que eu escrevo nada religioso, tá? Nada de fantasia, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, isso é uma classificação que vem... E é uma luta também para o gênero ser valorizado, né? Assim, a sua, no caso. Sim, claro. Mas eu acho que, na verdade, tem que se valorizar bons livros, entendeu? E eu acho que é por aí. Eu acho que essa distinção existe assim, como eu estou te falando, mais pela prateleira da livraria para organizar, o que é normal. Mas eu acho que eu mesmo não percebo. Assim, volta e meia você fala, aquele livro é sobre o quê? Eu não sei sobre o que é drama, se é terror e tal. Agora mesmo a gente falando do André Bianco, é terror. Pô, mas também é um pouco de fantasia, porque os heróis são vampiros. Então, será que é terror? Enfim, eu não me preocupo muito com isso, não. O que é um livro bom? Um livro bom é muito relativo, né? Você pode ter um livro que você adorou e que eu detestei e vice-versa. Então, enfim, eu acho que é isso. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um podcast, um canal, um blog, algum projeto que incentiva a leitura. Entre em contato com a nossa produção através da página aqui embaixo e manda o seu vídeo pra gente que a gente vai ter prazer em mostrar. A gente volta já, depois do intervalo. Olá, eu sou Luciano Bibliotecário, host do Cabuloso Cast e principal administrador do Leitor Cabuloso. Bem, no começo era só uma brincadeira, nós juntávamos alguns amigos e falávamos dos livros que nós gostávamos e amávamos. Logo em seguida, com o crescimento da audiência, a gente começou a perceber que outras pessoas, além daquelas que liam os mesmos livros que nós comentávamos, começaram a ouvir o programa e o principal objetivo do Cabuloso Cast se tornou, portanto, incentivar a leitura nesse país de não leitores. Logo, o foco do programa se tornou falar de literatura para quem gosta e para quem não gosta de ler, para trazer mais pessoas para o mundo da leitura. O Cabuloso Cast é feito em 5 etapas: pauta, equipe, gravação, edição e publicação. Com tudo pronto, é feito um post no Leitor Cabuloso e o episódio fica lá disponível para ser baixado ou ouvido através do próprio site. E iniciamos a divulgação através das mídias sociais. Twitter, Facebook, Instagram, todas as mídias sociais são utilizadas para avisar os ouvintes que tem um novo Cabuloso Cast no ar. Depois de toda essa trabalheira, é só acompanhar os downloads e os comentários. Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje é a literatura de fantasia. Antes da gente continuar o papo com o Eduardo Spohr, vamos às dicas literárias da Cátia Navarro.
curioso por essas histórias que nos tiram da realidade e nos encantam pela fantasia. Forças superiores, seres estranhos, sociedades medievais extraterrestres. A gaúcha Fátima Venceslau, que já tem vários contos publicados, está lançando A Cruz de Zeta. Nesse romance, duas civilizações, nórdicos e reptilianos, vão travar uma guerra num campo de batalha que é a Terra. A terráquea Júlia se apaixona por um homem misterioso e é perseguida por um outro muito rebelde e também irônico. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Havia muitas lendas nessa região, como bolas de fogo, condensações de energia, fantasmas, animais estranhos. Sempre que saía, Júlia olhava para esta montanha e ficava se questionando: quem teria esculpido tudo aquilo? A natureza? Algum povo antigo que aqui esteve no passado? Uma civilização extraterrestre? E se você não fosse quem você pensa que é? Gente, essa é a maravilhosa viagem fantástica de se ler um livro. Eduardo, mesmo depois de publicar os livros e agora um best-seller, você continua participando de podcasts e participando do Nerdcast, Claro, não é isso? sem dúvida. E como é que é? Por hobby? É para manter contato com os leitores? É um pouco de cada coisa? Alimenta a sua ficção também? Na verdade, é para manter contato com os amigos, né? Porque, assim, o Nerdcast começou como uma coisa entre amigos, um bate-papo, cada um morava num lugar, né? Longe e tal, alguns no exterior e tal. A gente começou, vamos fazer uma Manhattan Connection nerd. Foi assim que começou. A gente falando sobre coisas, enfim, filmes e tudo mais e tal. E hoje em dia, assim, eu continuo... Para eles, pro Alexandre e pro Dave, que são os caras do Jovem Nerd lá, para eles é um negócio, é um império, na verdade. Assim. Para mim, é uma maneira de estar em contato com eles, também em contato com os leitores, sem dúvida. Mas, para mim, o Nerdcast é um hobby, que eu participo com o maior prazer e tal. Mas, para eles, eles querem dominar o mundo, eles já estão dominando aí. Entendi. Mas é legal porque a ideia de nerd mudou muito ao longo dos anos, né? Ou seja, tinha um tom pejorativo, assim, era ruim ser nerd. E hoje em dia tem o orgulho nerd, né? Assim, tem o... Para nossa sorte. Tem um orgulho nerd, assim, porque eu acho que, várias coisas, acho que... Primeiro que uma das coisas... O cinema ajudou obras que eram muito nerds a virar pop. Aí, exemplo, como eu falei, do próprio Senhor dos Anéis, os filmes super-herói. Super-herói era quem conhecia Wolverine na época de criança, né? Eu não sou um herói, como era um herói obscuro. Exemplo, hoje em dia é um ícone pop. Então, da tecnologia também, né? Os nerds que eram meio que zoados na época, hoje em dia dominam o mundo. Google e a Apple e tudo mais, enfim. E o bacana pra gente, finalmente, o que é? Porque o nerd é um cara realmente gosta, por exemplo, de ler. O cara gosta de entender mais sobre a história, sobre mitologia, gosta de ir a fundo e tal. E não tem melhor maneira de você conhecer uma coisa a fundo também do que a literatura. Claro. Porque o livro, a mídia, o livro, sem querer menosprezar o cinema, que é espetacular também, mas o livro é onde você vai mais a fundo naquela história. Não sei, eu acho, pelo menos, né? Quando você lê, por exemplo, Um Poderoso Chefão... Você entra na alma do personagem. São perfeitos. O filme, uma obra-prima, o livro também. Mas o livro te dá mais informações ali, né? Você entra naquele universo de cabeça. E você seleciona o tempo, né, que você vai ficar naquele universo. Né? O cinema impõe a duração, eu acho. E não só isso. Também a literatura, ela também talvez, uma coisa muito íntima. Mas é engraçado quando a gente fala em fantasia, a gente pensa em vampiro, bruxa, dragão, muitos elementos da cultura nórdica também. Mas e a literatura fantástica brasileira? Como anda? Eu acho que o Brasil está descobrindo a literatura fantástica há alguns anos já. Começou com Harry Potter, aquele boom do Harry Potter. E aí veio o Bianco aqui no Brasil falando de vampiros em São Paulo. Então começou assim. E a gente começou a ver que fantasia combinava com o Brasil também. E aí, aos poucos, os leitores começaram a ver que era legal também fantasia feita no Brasil, que não era só uma coisa europeia. Quando eu tive a ideia para o meu livro, as pessoas falavam assim: nossa, que legal, um livro sobre bruxos, mas por que no Brasil? O Brasil é tão sem graça.
falava, como assim o Brasil é sem graça? O Brasil é lindo, tem cenários incríveis, tem um folclore, uma mitologia maravilhosa que a maioria das pessoas não conhece. Então, eu acho que esse preconceito vem muito do desconhecimento da nossa mitologia. Eu fui pesquisar, no começo eu também achava o folclore sem graça, o folclore brasileiro, comparado com o dos outros países. E aí eu fui pesquisar e achei incrível, tudo maravilhoso. Eu não conhecia nem o folclore que eu achava que eu conhecia. O Saci é muito mais assustador do que eu achava, não é aquele cara camarada que tem no sítio do Pica-Pau Amarelo. A Mula Sem Cabeça e outras lendas, cabeça satânica, ninguém conhece. E aí eu acho que é isso, é o desconhecimento do Brasil que faz com que os brasileiros não gostem daqui. Escrever literatura fantástica no Brasil, terror, né? Tem o nosso tempero, sim, mas as maiores referências, né, vieram de fora, né? A gente demorou para começar a construir a nossa cara dentro da fantasia. Lá atrás, em 98, quando eu apresentei meu primeiro livro, que foi O Senhor da Chuva, as editoras não entenderam muito aquilo de verdade, assim, né? Porque era uma literatura de terror para adulto, né? O mercado brasileiro publicava muito infanto-juvenil, onde o sangue era de ketchup, o dente era de mentirinha e tal, e eu estava chegando com aquele texto terror mesmo, sem desculpas, um terror para o leitor de horror. E foi difícil na década de 90 emplacar com as editoras a ideia. Tanto é que não rolou, eu tive que publicar o 7 por conta, indo direto para uma gráfica, e aí os leitores arrebentaram, assim, queriam ler mesmo, aquela história de terror mesmo, e as editoras começaram a prestar atenção nisso daí, né? Mas, e curiosamente, às vezes falta a ousadia dos escritores, das pessoas que estão propondo as novas histórias, em se soltar mais, sabe? Aí você vê muito a reprodução de formatos que já estão aí, né? A pessoa volta com outro feiticeira órfão, que precisa se desenvolver numa escola de magia, ou você vai para o casal, o vampiro que quer conquistar a menina quer conquistar, e vai repetindo as fórmulas. Você precisa soltar mais. É muito legal, a cultura brasileira aí oferece 1000 possibilidades. O Batalha é ambientado no Rio de Janeiro. O Batalha ele começa no Rio de Janeiro, mas mais esse livro aqui, o primeiro da série Filhos do Éden, ele é totalmente ambientado no Brasil, né? Porque, na verdade, é engraçado, porque o segundo, que é o Anjo da Morte, ele é ambientado no mundo inteiro, né? É o outro. E aí eu falei, bom, eu agora posso... O Anjo da Morte eu vou poder falar do mundo inteiro, porque esse primeiro aqui é quase todo ambientado no Brasil, né? Então, é uma viagem que começa na Serra do Rio de Janeiro e vai até a Amazônia, onde tem algumas criaturas fantásticas lá e tudo, etc. E eu acho que, com certeza... mas também, as pessoas também distinguem muito, por exemplo, vamos falar, falar de anjos não, porque não é cultura brasileira. O Brasil é o maior país católico do mundo. Então, o que na cultura brasileira, na verdade? Também acho que existe um pouco dessa coisa dessa carga um pouco, né? O Brasil é tudo isso. O Brasil é literatura, o Brasil é vários tipos de coisa. É cultura africana, é cultura europeia, sim, né? Que também temos a cultura indígena. O Brasil, bacana essa mistura. Mas por exemplo, tem cenas na Ponte de Niterói? Tem também. No Cristo Redentor. Batalha, tem. E aí? Tem. Isso é muito legal, né? Porque você passa na Ponte de Niterói, tá naquele trânsito ali. Sim. Você fala, não, peraí. E o difícil também é você criar essa imersão. Porque a linha ali onde vai, é muito difícil, né? Por isso que as pessoas às vezes até fazem, né? Até o brasileiro escreve, vou colocar uma história uma história em Londres. No que não vejo problema também, tá? Não vejo problema. Mas você seguir essa linha, você usar aquilo, o cenário que você caminha todo dia e tornar aquilo crível dentro da fantasia, isso é um desafio bem difícil. E a fantasia é muito legal, que ela é muito, muito visual. Você já teve alguma vontade ou proposta de transformar, em cinema, não? Eu tenho vontade, sim. Eu acho que isso é uma coisa... É uma etapa que... Assim, tem duas coisas. Eu acho que cinema mesmo, né, filme e tal, é uma coisa legal. Não acho que deveria começar por aí.
eu acho que deveria começar, talvez, por uma série, e não uma adaptação dos meus livros, mas uma adaptação do meu universo, né? Do universo que eu criei. E aí criando outras histórias dentro desse universo. Eu acho que isso é um caminho mais bacana e talvez mais viável hoje em dia para acontecer isso. Porque você fazer um filme, né? Você tem que fazer uma coisa bacana e vai gastar dinheiro e tal. Hoje em dia também o cinema também está um pouco em baixa, né? As séries estão em alta. É o momento da série, né? Eu acho que é o momento para você... E a série é legal porque você trabalha melhor, né? Você trabalha para um público mais específico, você não precisa... Você não fica muito escravo de ter que falar para todos os públicos e tudo mais. Eduardo, obrigado pelo papo. Pô, valeu, cara. Infelizmente estão acabando. Vamos aos universos fantásticos aqui. Obrigado. Parabéns pelo programa aí. Eu já falei para você nos bastidores e realmente é verdade. Trazer essa coisa literária para cá, que é uma TV aberta, acho importante, porque existe muita coisa na internet, né? Você trazendo isso para a TV aberta, realmente está de parabéns. E legal, a gente também traz a internet para cá, com as pessoas mandando coisas, e a gente agora fazendo... Você está mandando muito bem, cara, eu acho. Que bom, obrigado, fico feliz. Gente, espero vocês aqui na próxima semana com mais papo e mais literatura. Obrigado e até lá. A trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Valeu!